Blog Talk Radio. Sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta, como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria, de tudo, falando em injustiça, eu queria, de tudo, pedir desculpas aqui ao Flávio Arantes, o ouvinte que participou do Troll Speak na semana passada, com aquelas observações sobre a Ingrid Betancourt, porque me pareceu, pelo tom da voz, que ele estava assumindo aí não só a defesa, como estava quase falando em nome da Ingrid Betancourt. Na verdade, não era essa a intenção dele, mas como ele, até por um recurso cênico, ele imitou como se estivesse falando no tom dela, eu interpretei a coisa exatamente nesse sentido e acabei mandando para aquele lugar, né? Então foi uma coisa inteiramente injusta, não foi realmente a intenção dele, então fica aqui tudo limpo, desfeito equívoco, né? Me lembro um caso que estava uma vez uns jornalistas num bar e entrou um sujeito e um deles comentou assim: nossa, mas que tipo lombrosiano, né? Referindo ao Cesare Lombroso, aquele sujeito que estudou a fisiognomonia do criminoso, né? E daí o outro falou assim: fica quieto, rapaz, isso aí é um desembargador. Daí o cara disse: desfeito equívoco, um cafezinho aqui para o magistrado. Desfeito equívoco. Então, a propósito disso, eu queria pedir que os ouvintes, por favor, façam as perguntas com clareza, com brevidade e desliguem tão logo termine de fazer a pergunta. Olha, identifique-se, diga: aqui é o fulano de tal, da cidade tal, aqui é a pergunta, pá. Tchau, desliga, tá? Para outras pessoas poderem ligar, tá certo? Também queria lembrar que o poeta e filósofo Ângelo Monteiro estará no Instituto Olavo de Carvalho de Curitiba nos próximos dias 10 e 11 de dezembro para uma conferência às 15 horas. Mais informações, www.institutoolavodecarvalho.com. Aqui o Gustavo Boraski me escreve o seguinte: recentemente tomei conhecimento do seu trabalho e comecei a acompanhá-lo há cerca de uma semana. Fiquei intrigado com uma questão que você levantou sobre o que chama de lesão intelectual das gerações de 80 e 90. Assim, eu que nasci em 1990 me considero dentro desse perfil. Então pergunto: como superar essa barreira? O que ler? Quem ler? O que estudar? Por onde começar? Por quais autores começar? Como fazer de modo a driblar o establishment cultural de esquerda que impregna o ambiente acadêmico? Muito bem, Gustavo, a coisa não é assim tão simples, né? Em primeiro lugar, é claro que o esforço individual de estudar, de se atualizar é meritório e importante dentro disso. Porém, para que haja, vamos dizer, uma mudança na orientação geral da alta cultura brasileira, isso vai requerer muito trabalho. Em primeiro lugar, é preciso que todas as pessoas que estão descontentes com o estado de coisa e que tenham capacidade intelectual para isso, discutam umas com as outras no sentido de compreender, fazer um diagnóstico em profundidade do que está acontecendo, não somente no Brasil, não somente na América Latina, mas tem uma visão geral do rumo que as coisas estão tomando no mundo. Quer dizer, que se atualizem com o negócio de nova ordem mundial, de projetos globalistas, de mutações civilizacionais, etc. Quer dizer, a bibliografia disso aí é absolutamente ilimitada. Quer dizer, as fontes são tão abundantes que nenhum indivíduo dará conta delas. É preciso ter uma geração de pessoas envolvidas nisso, né? A todo momento estudando, discutindo, diagnosticando, fazendo análise de conjuntura, o tempo todo sem nenhuma intenção de mudar imediatamente o estado de coisa. Isso que é importante, dizer, a ânsia de ter uma ação social, política, é a pior coisa que pode acontecer, né? Agora, as próprias discussões, se você consegue, vamos dizer, envolver um círculo, digamos, 2.000 pessoas, né, capacitadas, envolvidas numa
discussão que visa apenas a um diagnóstico em profundidade, então, aos poucos, os rumos de uma ação possível acabam aparecendo por si mesmo. Né? Eu acho que isso não vai ser nem assunto para a nossa geração. Nós vamos precisar de mais de uma geração para fazer isso. Assim como, você pode tomar como modelo o que aconteceu com o pessoal da esquerda quando houve o golpe de 64. Imediatamente após o golpe, começou um brainstorm na esquerda. Esse brainstorm durou pelo menos 10 anos. Né? Ninguém sabia imediatamente o que fazer. O que eles estavam tentando é entender o que tinha acontecido. Tinham levado a porrada tão forte, não sabiam de onde tinha vindo. Sobretudo, eles ficaram muito assustados ao ver, vamos dizer, a reação popular que houve contra o governo João Goulart. Eles não estavam preparados para isso. Eles achavam que eles eram adorados, que a massa estava com eles. E chegou na hora, viu que a massa estava 80% contra. Quando houve aquela famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, teve mais de 1 milhão de pessoas naquela época em que o Brasil, veja, quando depois houve a marcha de 1 milhão, o negócio do Collor, da campanha pela ética na política, e diretas já, essa coisa toda. Quando houve a diretas já e a campanha contra o Collor, a população brasileira já era 30 milhões de pessoas a mais. Então, quer dizer, você botar 1 milhão de pessoas na rua em 1964 era um milagre. Seria a mesma coisa que você botar 5 milhões hoje. Então, sem dúvida, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a maior manifestação popular da história brasileira. O pessoal esconde isso, dizendo assim, não, mas na direta já teve mais. Diz sim, teve um pouquinho a mais e 30 ou 40 anos depois. Quer dizer, a população no Brasil na década de 60 era o quê? 60, 70 milhões de pessoas, hoje são 180. Né? Então você tem que jogar as coisas na proporção. Né? Aliás, falando nisso também, quando o Lula se gaba de que ele tirou 30 milhões de pessoas da pobreza e as colocou no mercado como consumidores, o regime de 64 fez mais do que isso, porque numericamente ele colocou o mesmo número, 30 milhões de pessoas. Vocês estudem a economia da época, vocês vão ver que isso aconteceu. 30 milhões de pessoas saíram da total marginalidade econômica e entraram no processo de produção. Eles deixaram de ser mendigos e se tornaram cidadãos. Proporcionalmente, com a população muito menor, isso aí foi uma realização econômica infinitamente maior do que a do Lula, e ninguém fala disso. Mas, voltando, o pessoal da esquerda levou aquela porrada, não entendeu o que tinha acontecido, então qual foi a primeira reação? Tentar entender. E para tentar entender, é preciso um debate que se prolongue, envolvendo dezenas e dezenas de pessoas, as melhores cabeças que havia na esquerda na época. Se você procurar na biblioteca uma coleção de uma publicação que chamava Revista Civilização Brasileira, ali você tem um bom mostruário da discussão. Claro que não foi nem tudo que foi abrangido nessa discussão aparece na Revista Civilização Brasileira, mas era a melhor publicação de esquerda que tinha na época. E ali, então, você vê uma espécie de um resumo, um pequeno mostruário do que foi a discussão da esquerda. Uma discussão muito séria. Eles não estavam para brincadeira, não. E, sobretudo, ninguém ali era louco de dar um desespero imediatamente, sair dizendo, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O pessoal da esquerda é mais profissional. Então, eles já sabem que um plano de ação não é fruto da cabeça do indivíduo, não é fruto de um faniquito repentino que o sujeito tem, mas é uma obra coletiva de que vai muito tempo. Eles já sabem disso. Da direita ninguém sabe. E como ninguém sabe, todo mundo pergunta, o que nós devemos fazer? Qual é que podemos fazer? Bom, o que tem que fazer, em primeiro lugar, entender o que aconteceu, entender como se formou essa hegemonia esquerdista no Brasil, quais são as suas bases internacionais, quais são as suas fontes de financiamento, quais são os seus fundamentos estratégicos, ideológicos, filosóficos, etc., etc., quais são os seus planos de longo prazo, quais são as suas contradições, quais são as suas dificuldades, quais são as suas incongruências, tá certo? Isso, mas você tem que entender tudo o que está acontecendo. Agora, no Brasil, o pessoal da direita no Brasil, ninguém quer entender nada porque já acha que entende tudo, né? Você conversa com esse pessoal liberal, um tempo atrás está todo mundo correndo a barriga, o comunismo acabou, agora entramos agora é o neoliberalismo. E eu sempre achei que isso era uma besteira, né? E quando eu escrevi, acho que 8 anos atrás, eu escrevi, falei, olha, o PT não chegou ao poder para fazer rodízio com outros partidos. O PT chegou lá para criar mudanças estruturais profundas que vão eternizá-lo no poder, ou pelo menos vão limitar o rodízio a partidos que são aliados, que têm a mesma ideologia, o mesmo espírito do PT. Na melhor das hipóteses, vai acontecer um rodízio de partido de esquerda.
E, vamos dizer, a concorrência normal de esquerda e direita nunca mais vai acontecer no Brasil, se depender do PT. Dito e feito, quer dizer, o partido que representava a direita, o DEM, onde tem tanto daqueles políticos que se acham espertos, maquiavélicos, astutíssimos, né? Outro dia fizeram uma reunião dizendo que o DEM está em vias de extinção. Claro, mas não foi por falta de aviso. Eu avisei que vocês iam acabar. Por quê? Um partido que não tem um perfil ideológico nítido, não tem uma personalidade que ele possa apresentar em público, pelo qual as pessoas possam reconhecer, como o PT sempre teve, ninguém pode negar que o PT tem um perfil muito definido. Um partido que ainda não tem uma identidade, ele não pode fazer alianças com ninguém porque ele se dissolve. Né? E o DEM, nos últimos anos, só tratou de viver de alianças com o PMDB, com o PSDB, né? E acaba sendo absorvido por esses partidos. Então, isso aí que eu estou mencionando são aspectos pequenos, menores, né? Dentro de um processo que é enormemente complexo. O que é preciso fazer, Gustavo, é estudar. Tá certo? A bibliografia para isso é ilimitada. Né? Você pode dividir a coisa em tópicos. E, por exemplo, história e estratégia do movimento comunista. Né? Aí você tem uns 100 livros. Você pode começar com o livro do Anatoly Golitsyn, Novas Mentiras em Lugar das Velhas, New Lies for Old, que te dá mais ou menos o prólogo da nova etapa do movimento comunista. Tá certo? Você pode ler o livro do capitão Baur, B-A-U-R, sobre a guerra assimétrica, a guerra assimétrica. Assim, isso aí só para você compreender mais ou menos a fase atual da coisa. Então, você vai precisar fazer um recuo, né, e estudar, vamos dizer, a história do movimento comunista e das suas maneiras, dos seus modos de atuação. E frequentemente a gente vê esse pessoal do Foro de São Paulo e Lula e tal, usando artifícios estratégicos táticos que as pessoas pensam que é uma grande novidade. Quando você vai ver, é a mesma de sempre. Né? Por exemplo, essa de querer se limpar na má fama das Farc. Né? O movimento comunista sempre usou o banditismo. Sempre. Quer dizer, o banditismo, criminalidade, é um meio normal, prestem atenção, normal e obrigatório de atuação do movimento comunista. Sempre foi. Mas, por exemplo, na Rússia, a especialidade era assalto a bancos. Né? O Stalin subiu na carreira por quê? Porque ele era o assaltante, então ele era o fornecedor de dinheiro para o partido. E como ele era a torneira, ele era o homem que ligava ou desligava a torneira, então adquire naturalmente um prestígio no partido. Né? Quando, quer dizer, a situação melhora, quando existe uma possibilidade de uma atuação normal e democrática do partido, então é lógico que ele tente apagar a sua identidade de organização criminosa. E a maneira mais clássica de fazer isso, né, é acusar os seus benfeitores. Dizer, aqueles camaradas eram apenas ladrões, assassinos, eles não tinham ideologia, não tinham idealismo comunista. O comunismo usa essa retórica há mais de 100 anos. E agora o pessoal ainda usa a mesma e a turma cai, meu Deus do céu. Quer dizer, o que é isso? É falta de cultura, é falta de informação. Quer dizer, está violando a regra do Sun Tzu. Sun Tzu diz, aquele que conhece o inimigo e se conhece a si mesmo, pode entrar em qualquer batalha sem medo. Tá certo? Agora, no Brasil, o pessoal não conhece o inimigo e não se conhece a si mesmo. Tem ilusões a respeito de si mesmo. Todos os políticos, entre aspas, de direita, são cabeças perfeitamente iludidas por marqueteiros, por gente de publicidade, gente que até confunde, são tão idiotas que confundem política com marketing, acham que política é uma questão de marketing. Ah, meu Deus do céu, é tanto amadorismo, tanta burrice, sabe, que dá vontade, sabe, de mandar o país tomar no cu. Quer dizer, olha aqui, Brasil, já que você quer tomar no cu mesmo, tome, tá certo? Fica aí, depois não reclama que está com hemorroida, tá, né? Então, para todas as pessoas que me perguntam o que fazer, eu digo só há uma coisa a fazer, meu filho, é entender o que aconteceu. Depois de muitos anos de discussão, leitura, estudo, etc,
né? Aos poucos, o panorama vai clareando e também, vamos dizer, os canais de ação que ainda restam acabam se tornando claros para você. Mas isso não pode sair artificialmente, não pode sair de uma cabeça. Tá certo? Isso como se trata, vamos dizer, de uma ação coletiva a ser empreendida por milhares de pessoas, então é preciso que milhares de pessoas participem da sua elaboração. Mesmo que depois tenha que aparecer um gênio que sintetiza tudo isso e cria vamos dizer, unifica uma estratégia. Né? Mas isso aí é para daqui 20 anos, meu filho. Por enquanto, desista, vocês vão viver sob essa gente. Depois da Dilma vem outro petista e outro, e outro, e outro, outro. E se subir lá amanhã ou depois num tipo como Zé Serra, o PT manda nele como a gente manda num cachorrinho. Hã? Você vai ver, o PT dá ordem, você está dando o rabinho. Por quê? Porque ele não tem militância, meu Deus do céu. A coisa fundamental no poder político é militância, não é eleitorado. O eleitor vai lá e colabora com o seu partido uma vez a cada 4 anos. De má vontade, como se viu no caso do Serra, que o pessoal preferiu viajar para aproveitar o feriado antes de votar no Serra. Prefiro antes uma coisa do que a outra. Então, o eleitor colabora de 4 em 4 anos de má vontade. O militante dá a vida, dá o tempo, dá a honra, dá os seus bens para o partido. Então, um partido que tem milhões de militantes e outro que tem um eleitorado pequenininho, qual que vai vencer? Ademais, esse negócio de... Tem um monte de marqueteiro aí que aconselha os políticos assim, não, nós temos que roubar as bandeiras, temos que usar o discurso deles, né? Olha, quando você vê um sujeito dizendo isso, eu te dou um conselho, vocês políticos, batam nele, né? Deem um chute bem no meio do cu, tá certo? Porque isso aí é a receita da espiral do silêncio, meu Deus do céu. Quer dizer, se você abdica até de ter um discurso próprio, como é que você vai querer vencer o outro, meu Deus do céu? Hã? Você dissolve a sua identidade na dele. Mesmo que você vença uma eleição, mesmo na hipótese inconcebível de você vencer uma eleição assim, copiando o discurso do adversário, você terá dado a vitória ideológica a ele, mais dia menos dia ele vai acabar tendo a vitória total. Essa é a coisa tão... O que é a espiral do silêncio? Eu expliquei. A espiral do silêncio é você proceder de tal modo que o seu inimigo perde a vontade de se defender, de se definir e de estar ali na arena lutando. Tá? Então, apela para esses recursos servis, recurso de escravo, que é imitar, né, o discurso do outro. Então, isso aí, o cara que fez isso já caiu na espiral do silêncio. Ele já se derrotou a si mesmo. Então, a primeira coisa que um partido ou um movimento político precisa ter um discurso próprio, inconfundível e original, e impressione as massas e dê claramente a figura do partido. Porque é nessa figura que você vai votar. Se essa figura do partido, figura do movimento, pudesse se encarnar numa liderança pessoal que a represente, melhor. Mas se não der, dá para quebrar o galho assim mesmo. Né? O próprio Partido Comunista durante anos não estava encarnado em figura nenhuma, tá certo? Tinha várias figuras, né? Então, era um pouco um pouco outro, mas não tinha assim aquela liderança pessoal de tanto destaque, isso não fez tanta falta. Mas se tiver, é bom. Mas um partido sem identidade, sem um discurso próprio, sem um estilo próprio de falar, sem um vocabulário próprio, é coisa que não existe, minha gente. É? Agora, no Brasil, a direita faz isso, tenta se anular. Não, aqui nós vamos usar a linguagem da esquerda, vamos falar bem das pessoas da esquerda. Não estava eu estudando o Instituto Milênio, babando o ovo em cima de Barack Obama, meu Deus do céu, e do próprio Lula. O que é isso, porra? Você pega a turma do PT, falava o diabo do Zé Serra. Olha, o Zé Serra é isso, é um filho da puta, é um viado, é um ladrão, não se falava as coisas mais horríveis do Zé Serra, né? E daí o Zé Serra, não, o Lula é um grande homem, né? Depois vem esse boboca desse Paulo Rabelo de Castro, que o pessoal dizia que é uma grande inteligência liberal conservador, dizer que o Lula foi um gigante. Eu digo, olha, foi um gigante do ponto de vista de uma formiga. Do ponto de vista de uma formiga, uma lagartixa é um dragão, porra. Né? Tá certo? Então aí, né, tem que falar, Karl Marx dizia, semeei dragões e colhi pulgas, né? Então é isso aí, meu filho. Isso é trabalho para uma geração inteira. Agora aqui, Gabriela Marota me envia um negócio aqui, um casal americano, né?
abri um site aqui, www.birthornot.com. Birth or not. A mulher está grávida de 5 meses e quer saber se ela deve ou não abortar. Quem devia abortar é a senhora sua mãe, você está entendendo? É a mãe da mãe, você está entendendo? Porque a pessoa que faz uma pergunta dessa, 5º mês, meu Deus do céu, dá uma olhada, né? Faz lá um exame, você vai ver o bebê prontinho, bonitinho, né? Um ser humano inteiro, meu Deus do céu. E você quer matar por quê? Hã? Ainda levanta o problema. Quer dizer, o pior é o seguinte, se fosse um abortista convicto, fanático, eu digo, bom, então isso é assassino compulsivo, mesmo não tem... Agora, uma pessoa que ela não é um abortista por convicção, ela levanta a pergunta, eu devo matar o meu bebê? Então amanhã ou depois o seu filho vai levantar uma enquete, devo matar a mamãe? Devo matar o papai? Hã? Se o sujeito faz essa pergunta é porque já está completamente idiotizado e está à mercê do mal. Então, obrigado, Gabriela, por me dar essa dica. Vamos dizer que é o sinal dos tempos, né? Agora aí, outra coisa. Ele fica aí comandando o Corpo de Bombeiros de Tatuí, mandou retirar todos os crucifixos e imagens de santos católicos das unidades sob seu comando. Aqui, Capitão José Natalino de Camargo. Então é o seguinte, nós vamos tirar ali os crucifixos, botar uma fotografia do Capitão José Natalino de Camargo e botar 2 velas lá para vocês acender, tá certo? Olha, esse negócio todo, esse combate antirreligioso que tem hoje, é baseado na ignorância, na estupidez, no obscurantismo. Todo esse pessoal que vem com essas ideias, eles as defendem na base de estereótipos, de lugar comum, de slogans, bobocas inventados no século XVIII. Uma vez eu tive uma discussão com esse tal de Rodrigo Constantino, né, que é o equivalente direitista do Dr. Emir Sader, com a diferença que o Dr. Emir Sader pelo menos tem alguma experiência política, ele participou do Foro de São Paulo, e o Constantino não tem nem isso. E daí ele me oferecia como fonte histórica das coisas que ele dizia sobre a Igreja Católica um livro do Voltaire. Ora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Voltaire, há 2 séculos, todo e qualquer estudante de história sabe que, como historiador, o Voltaire era um vigarista completo. Inventava praticamente tudo, sabia que inventava e confessava que inventava, né? Então, Voltaire, como historiador, é nada, porra, né? Além disso, uma fonte de mais de 2 séculos atrás. E era uma obra, as obras de Voltaire pertenciam claramente ao gênero jornalístico, era uma polêmica jornalística e não uma obra historiográfica séria. Isso todo e qualquer estudante de história sabe disso. Eu não posso negar que o Voltaire tivesse uma certa inteligência historiográfica, como se vê no livro dele sobre Luís XIV, né? Não deixa de ser um bom livro, mas ali ele não tinha interesse de inventar nada, então ele pesquisou até um pouquinho, mas mesmo assim não é uma fonte historiográfica que hoje nós possamos respeitar. E o cara não sabia nem disso, né? Quer dizer, Voltaire é uma leitura para moleque de ginásio. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu lia Voltaire, achava engraçadíssimo e naturalmente fiquei fã de Voltaire. Só que com 15, depois dos 15, 16, eu já li coisa melhor, entendi que não era para levar aquilo a sério. Mas vem um homem de 40, não sei quantos anos tem o Rodrigo Constantino, deve ter uns 30, 40 já, esfregar Voltaire na minha cara como se fosse uma fonte. Voltaire e a Wikipédia. As fontes dele, Voltaire e Wikipédia. Eu digo, mas como é possível uma coisa dessa, porra? Quando você lê esses outros camaradas ateus militantes, os melhores deles, os mais inteligentes, Richard Dawkins, Daniel Dennett, você vê que eles não estudaram nada de história. Frequentemente usam como fonte aqui, exatamente materiais do século XVIII que eram, fazer panfletos difamatórios, né? Como aquela história de que teve um papa que foi mulher, né? Uma mulher que se fez de papa. Então, são lendas urbanas. Quer dizer, o cara vem oferecer como material historiográfico lendas urbanas, né? Então, o problema desse cara assim, é incultura pomposa, né? Todo esse movimento antirreligioso que tem no mundo hoje é uma vergonha. É uma vergonha, assim, é coisa de uma baixeza e de uma estupidez fora do comum, né? Então, toda vez que eu vou discutir com um cara desse, o sujeito vem com essa mesma coisa. Eu me lembro aquele tal de Colucci que tinha, que depois pela resposta um vigarista de Boston, né?
O sujeito era obviamente vigarista, mentiroso pra caramba, inventava coisa, quer dizer que a gente até perde o embalo de discutir, dá vontade de mandar, vai tomar no cu e pronto, acabou. Então, vem aí esse capitão natalino, quem é você, o capitão, pra opinar nessas coisas? Vamos supor, é muito... Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô, quem é? Alô? Alô? Sim, quem é? Alô, Olavo? Eu mesmo. Tudo bom? É o Jefferson. Jefferson, tá tô ligando... aqui de Londrina, Paraná. Tô ligando para você para perguntar o seguinte, eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito de uma citação que eu extraio do seu artigo crítico ao filme Silêncio dos Inocentes. Nesse artigo, que faz um comentário a respeito do filme, que aliás eu achei muito profundo e cabível, eu gostei muito de lê-lo, você cita em um dado momento do discurso, você coloca aqui: o demônio inteligente exerce fascínio sobre a intelectualidade derrotada, a qual, vendo a vitória dos maus do mundo, sonha em tornar-se igual a eles, mas impotente para concorrer com os safados no campo da maldade prática, satisfado em corromper as ideias dos signos, e hipnotizado pelo sorriso maligno do Dr. Lecter, atribui seu próprio estado de alma a Clarice Starling, sem reparar que, com isso, não está fazendo uma interpretação e sim uma projeção. Eu gostaria que você tentasse encontrar, você já faz isso algumas vezes, mas eu gostaria que você tentasse estender esse raciocínio buscando figuras pares ao Dr. Lecter na política contemporânea, porque acho que existem várias. Então, vamos lá. Exatamente iguais ao Dr. Lecter não há, porque o Dr. Lecter é uma encarnação do demônio propriamente dito, é a figura do demônio, uma das muitas figuras do demônio, né? O que eu fiz? Olha, eu dizer o seguinte, é que a camada intelectual é constituída de pessoas frágeis, sempre foi assim. Então, pessoa que às vezes não tem uma posição definida na sociedade, tem muitas ambições e poucos meios de realização, então, é uma pessoa que sempre traz um grande ressentimento dentro de si. Né? E olha o mundo e vê o que lhe parece ser a vitória dos maus, que nem sempre são tão maus quanto ele imagina. Tá certo? Mas, diante dessa revolta, ele vendo o poder do mal no mundo, ele se impressiona com o poder do mal. E impressionar-se com um poder já é cultuá-lo, já é cair sob o domínio dele. Né? Então o sujeito começa a entrar na dialética do mal, ele lê Maquiavel, ele lê Nietzsche, essa coisa toda, e vai tentando elaborar a sua revolta, sem perceber que com isso ele próprio se transformando num instrumento do demônio. Quer dizer, quanto mais revoltado contra o mal no mundo o sujeito está, mais mal ele vai fazer. Isso é a coisa mais óbvia. Né? Veja, nós não estamos... De fato, o ser humano não nasceu para corrigir o mundo. Né? A esfera de ação própria do ser humano é muito pequena. E hoje em dia todo mundo tem a ambição, vamos dizer, de criar um mundo melhor. Qualquer garoto de 12 anos está criando um mundo melhor. Então é esta ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrar numa luta pelo poder, porque, por exemplo, você quer mudar o mundo, então você precisa ter o poder de modificá-lo. Então, modificar o mundo, melhorar o mundo, passa a ser o capítulo 2. O capítulo 1 é conquistar o poder. Então esse pessoal cria uma obsessão de poder e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam, eles mesmos, em maiores propagadores do mal ainda. Né? Então isso não é porque o sujeito fosse um idealista, né? Esse negócio de que o jovem entra nas lutas sociais por ser idealista, parece ser uma pataquada. Falou, que garoto de 14 ou 15 anos que tem uma visão correta da sociedade, da pobreza, etc. Que garoto de 14 anos está mais interessado nos outros do que em si mesmo? Me diga, isso é impossível. Um garoto de 14 anos está lutando pela sua autorrealização. E se ele está revoltado com a injustiça no mundo é porque ele se sente injustiçado, embora na maior parte dos casos não o seja. Então ele projeta esse seu sentimento de injustiça nos outros e diz que ele está representando, então, os pobres e oprimidos. Isso é uma mentira. Eu digo isso analisando o quê? A minha própria geração é a mim mesmo. Né? O que eu sabia da pobreza, da miséria do Brasil, quando pela primeira vez me fascinei pelas ideias de esquerda? Não sabia coisíssima nenhuma. Eu sabia que eu estava me sentindo mal, eu me sentia mal e oprimido, então odiava qualquer coisa que representasse aos meus olhos a autoridade.
Tá certo? Então, estava lutando vamos dizer, pelos meus próprios interesses, pela minha própria vaidade, como todos daquela época, né? Inclusive, veja, no Partido Comunista, se você perguntar quem você conheceu, que fosse uma pessoa piedosa, caridosa, que tivesse realmente piedade pelos pobres, que tentasse ajudá-los diretamente, não conheci nenhum único, eram todos corações secos, tá certo? Todos eles, tá certo? Então o senhor está lutando pela sua própria vaidade, mas como se engana a si mesmo, achando que ele é, vamos dizer, o salvador que está lutando contra o mal. Quanto mais ele pensa assim, mais ele se impregna do mal por via da vaidade. Essa é a dialética que eu estou explicando ali, mas isso aí dá para escrever livros inteiros. Desculpa eu dar uma explicação tão rapidinha, assim, tão compactada, né? Agora, voltando ao negócio desse capitão Zé Natalino de Camargo, tá certo? É muito fácil você vir com o slogan assim, o Estado leigo, né, a separação entre Estado e Igreja. É muito fácil você falar isto. Mas acontece o seguinte, se você tem um Estado não religioso, o Estado não tem religião nenhuma, mas a sociedade tem, então o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que seguir a religião da maioria, é óbvio. Ou então ele vai tentar impor a sua não religiosidade à sociedade, e aí isso já se transforma num combate religioso, um combate ateístico contra a sociedade. Então, o certo do Estado leigo é o seguinte, meu filho, você segue a religião da maioria e não enche o saco. Claro que você vai ter que resguardar os direitos dos minoritários. Qual é o direito que eles têm? Eles têm o direito de praticar e pregar a sua religião. Não tem o direito de que ela seja tratada como se fosse a religião da maioria. Porque senão qualquer sujeito fala, aqui fundei a religião do Satanás, e eu exijo que ela seja tratada em pé de igualdade. Não é isso? Então, inclusive, concorrendo de verbas públicas, de verba de ministério, essa coisa toda. Então, é claro que, vamos dizer, o apoio do Estado deve ser dado proporcionalmente à representatividade da religião na sociedade, meu Deus do céu. Porque se o Estado é ateu ou agnóstico, mas a sociedade é cristã, então das duas uma. Ou a sociedade vai cristianizar o Estado, ou o Estado vai destruir a religião da maioria. Então, quer dizer, a noção do Estado leigo é eminentemente ditatorial. Ela é eminentemente tirânica. Quer dizer, quando a expressão foi usada pela primeira vez, não tinha esse sentido. Quer dizer, quando fundaram os Estados Unidos, e o Jefferson disse, nós temos que criar um muro de separação, é porque é o seguinte, havia diversas denominações cristãs. Cada um pertencia a uma, não tinha um único, acho que o único sujeito ateu que tinha ali era Benjamin Franklin, né? Mas mesmo assim era um ateu meio, né, meia bomba. Né? Então, evidentemente você não vai favorecer uma denominação antes que outra denominação. Isso aí seria totalmente injusto. Então, quer dizer, o Estado não se mete nas polêmicas entre as denominações cristãs. Era isso que Jefferson queria dizer. Mas que o Estado era cristão, era obviamente cristão. Você lê o livro do Benjamin Morris, do caráter cristão das instituições americanas, que é um livro de 1000 páginas, ele documenta lá, está mais do que provado. Quer dizer, o Estado era leigo no sentido de ele não interferir nas disputas religiosas, mas não no sentido de ele pregar o ateísmo, proibir crucifixo, etc, etc, que aí é ateísmo militante. E ateísmo militante é luta religiosa, meu Deus do céu. Mais ainda, se você pegar todas as guerras religiosas que houve ao longo de toda a história humana, elas não mataram 1/100º do número de pessoas que a guerra do ateísmo contra a religião matou no século XX. Se você somar União Soviética e China, sem contar nem países satélites, nem México, né, etc, 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 foram o quê? Foram 90 milhões de pessoas. Quer dizer, a guerra do ateísmo contra a religião, é claro que é guerra de religião. É guerra contra uma comunidade religiosa por ser religiosa. Tá certo? Então, isso começa, evidentemente, a matança não começa direto. A matança vem primeiro pelo boicote cultural. Como esse capitão está empreendendo, tirando os símbolos, denegrindo os valores, os símbolos, etc, etc, e finalmente proibindo os símbolos, né? Ou então dando-lhes um sentido negativo, como por exemplo na Alemanha eles obrigavam o judeu a sair com a estrela de Davi pintada de amarelo, mas não como símbolo religioso, e sim como símbolo de que era a classe inferior, né?
Então você tornando aquele símbolo que para o judeu era venerável, você tornava um símbolo abominável, né? Então o que esse capitão está fazendo é o seguinte: se você proíbe crucifixo, você está fazendo com o crucifixo, está marginalizando aquele símbolo. Então isso não pode ser aceito de maneira alguma, isso não pode ser discutido, não pode ser aceito como para discussão. Tem o Estado o direito de tirar um símbolo da religião de qualquer lugar? Jamais! Principalmente se for da religião da maioria da sociedade. Porque o Estado nasce da sociedade. Né? Veja, a sociedade brasileira existia muito antes de que existisse o Estado brasileiro, de que existisse a República Brasileira. Né? Então, sobretudo, a ação da Igreja Católica na formação do Brasil antecedeu de muito a ação do Estado. Veja, durante 3 séculos, leia lá capítulo de História Colonial do Capistrano de Abreu. Durante 3 séculos não tinha sequer uma administração colonial nessa porra. Estava só os jesuítas trabalhando para construir o Brasil, meu Deus do céu. Depois chegou o Estado, tardiamente, o Estado veio parar aqui. Por que a família real foi expulsa de Portugal? Não é porque tinha morrer de amores pelo Brasil, aqui não dava para continuar em Portugal, então vieram para cá e daí Dom João VI construiu o Estado brasileiro. Não que não tenha nenhum mérito em fazer isso, claro que tem. Sou o primeiro a reconhecer. Porém, que direito ele tem, vamos dizer, de usurpar a obra civilizadora que foi da Igreja e para a qual ele não contribuiu em nada, porque o Estado português só queria dinheiro aqui, só tomava dinheiro e ia gastar com besteira nos outros países da Europa. E não fizeram sequer uma administração colonial decente aqui, porra. Então, o Estado foi o último a entrar na história, tá entendendo? Então não tem direito algum. Quem manda no Estado é a sociedade. E se o Estado pretende moldar a sociedade à sua imagem e semelhança, então é um Estado totalitário e tem que ser derrubado, porra. Agora... Alô, quem é? Alô, Lago? Sim, quem é? Alô, Lago? Sim. Aqui é o Davi de Belo Horizonte. Davi de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria narrar 3 episódios que ocorreram durante a eleição e dar um aviso. É o seguinte, o primeiro episódio foi até noticiado na capa da Folha de São Paulo, que foi a primeira panfletagem daquele panfleto da CNBB Sul 1, aqui em Contagem, certo? Sua ligação está muito ruim, a voz está chegando entrecortada, eu não estou entendendo as suas palavras. Se você puder desligar e ligar de novo, te agradeço. Ok, eu farei. Então, olha aqui, daí em São Paulo aconteceu esse negócio do Mackenzie, que o pessoal reclamou lá de um texto homofóbico. Eu digo, em primeiro lugar, você chamar de homofóbico qualquer texto que seja contra as práticas homossexuais é um absurdo, absurdo, porque não existe nenhuma prática sexual que seja imune a críticas, tá certo? Agora, por exemplo, a prática heterossexual, ela está aberta a críticas desde que ela seja praticada fora das normas da moralidade. Se você está lá comendo a sua própria mulher, você não tem nada o que reclamar, mas se ele está comendo a mulher do vizinho, meu Deus do céu, né? Ou então, é um sujeito que está, vamos dizer, o gerente de uma firma, o dono de uma firma que se aproveita da sua subordinada, quer dizer, a prática heterossexual só é legítima em certas circunstâncias. Mas eles estão querendo fazer assim, de modo que o homossexualismo seja inatacável em todas as circunstâncias, em todos os casos, não pode falar mal nunca. Então, quando o pessoal faz a parada gay, né, e fica lá, o homem na rua, um mijando o outro, um enfiando o dedo no cu do outro, e todo mundo tem que ver aquilo e achar lindo. Ora, se eu fizer 10% disso com a minha mulher na rua, eu vou preso. Então o sujeito... Né, eu, por exemplo, se eu entro na casa de um fulano, né, quando... tá lá, o seu pai saiu, né? Eu vou lá e como a sua mãe. Isso é um adultério. Tá certo? Isso aí dá um escândalo, todo mundo vai ficar contra mim. Agora, se eu for lá e comer o seu pai, meu filho, daí ninguém pode reclamar porque é homofóbico. O que é isso? Vocês estão perdendo todo o critério de julgamento, vocês estão virando pessoas monstruosas. Quer dizer, a sua mania, a sua idolatria do homossexualismo está virando um treco patológico.
E esta patologia que os caras querem consagrar em lei. Quer dizer, então é o negócio, é o Dr. Mabuse, o filme do Fritz Lang, o sujeito de dentro do hospício, ele coordena uma revolução, um movimento terrorista, entendeu? Esses caras, todo lugar deles é no hospício. O lugar do seu Luiz Mota é no hospício, vocês não entenderam? O cara que se gaba de ter transado com 500 homens, é claro que o lugar dele é no hospício. Como seria o do homem que se gabasse de ter transado com 500 mulheres? Qualquer pessoa que tenha relação sexual com 500 pessoas, ou com 500 entidades quaisquer, extraplanetárias, animais, vegetais, é claro que é tarado, porra, vocês não entendem? Agora o cara se gaba, né? Se o senhor encerrar, comi 500 mulheres, todo mundo ia falar mal dele. Agora, comi, eu dei para 500 homens, não pode falar porque é inatacável, é sacrossanto. Ô meu filho, porra, vamos lembrar o seguinte, as práticas homossexuais não tem nada de tão sacrossanto. Elas consistem em você dar o cu e chupar pica. É isto, não é outra coisa. Se o sujeito não faz nenhuma coisa nem a outra, não há homossexualismo. O senhor me desculpe, Isso é amor entre homens. O sujeito ama o outro, né? Deu rabo pra ele, comeu ele, chupou pica. Não, então não tem homossexualismo nenhum, meu filho. Então, materialmente falando, a diferença específica do homossexualismo é isso. O que isso tem de tão sacrossanto que não possa ser criticado? Vocês vão aceitar isso? Vocês vão aceitar esse código moral do demônio, código moral da demência? Vocês vão aceitar isso e fazer de conta que respeitam? Então fizeram esse ataque ao Mackenzie, o Mackenzie, né, normalmente se defendeu no manifesto, mas tirou do ar o texto para não magoar. Eles não podem ser magoadinhos. Que coisa mais feia! Por que não vem encher o meu saco com isso, Não vem porque não são loucos, porra. Eu falo o que quiser e nenhum deles reclama, porque eles sabem que eu vou lá e provo o que eu estou falando. E eles ainda vão fazer figura de palhaço. Então, Luiz Mota, vem cá. Você vai me dizer que é respeitável você sair com 500 homens? Então qualquer sujeito que saia com 500 mulheres, ninguém pode falar mal dele. Não é isso? Ora, todo mundo sabe que um homem que sair com 500 mulheres é porque é uma pessoa instável, não é confiável, tá certo? Como é que é? A mentalidade ainda infantil, não é maduro o suficiente, não estabilizou. Né? Porque não é normal que um homem adulto, o sexo seja o interesse predominante da vida dele. Simplesmente isso não é normal. Né? Então o cara tem uma mulher, vamos supor, tem uma amante, duas amantes, tá bem, chegou. Você é presidente da firma, tem dinheiro para gastar, tá bom, uma ou duas amantes, de vez em quando você faz uma viagem, vai no casa de massagem, tudo isso, vamos dizer, é tolerável. Não é bom, mas é socialmente tolerável. Agora, 500 homens? O que é isso, porra? Quantos anos você tem? 500 anos? Você é Matusalém, porra? 500 homens em quanto tempo? Como é que isso não vai ser criticável como conduta pública? Se ele fizesse quietinho no canto dele, não contasse para ninguém, ninguém vai reclamar da vida dele. Mas ele está se gabando e fazendo disso uma bandeira de luta. O cara se torna um movimento homossexual, por quê? Porque ele é o mais homossexual de todos. Ele deu para 500, ou comeu 500, sei lá. Já sei o que eles fazem na cama. Então, vocês estão aceitando isso aí, vocês não percebem que nisso existe uma gozação demoníaca. É uma coisa de impor a você uma conduta da qual depois você mesmo vai se envergonhar. O pessoal que aprovar leis como essa, em menos de 20 anos, eles serão expostos ao escárnio público. Porque, olha, veio uma lei maluca e você assinou embaixo, que nem aquela lei que garantia pinga, né, no Bolsa Família, né? Não teve a menina do... Como é que chama aquele programa? Do CQC, que foi lá, era uma petição pedindo para incluir um lei de pinga no Bolsa Família. Tudo quanto é deputado assinou, porra. E depois a menina mostrou lá no YouTube e os caras viraram objeto de escárnio. Quem assinar essa porcaria da homofobia, você verá que você será objeto de escárnio, porque essa lei vai fazer o seguinte, com que venha um traveco, né? Um homem de 1,85 m, com aqueles ombros de Schwarzenegger, né? Com um sutiã, uma calcinha,
entra numa igreja, numa sinagoga, vai lá, goza da cara do padre, da cara do rabino, da cara do imã, da cara de quem esteja. Não, imã não, porque não vai fazer. O muçulmano ninguém vai fazer isso, né? Goza da cara de todo mundo, pratica o crime de ultraje a culto e ninguém vai puni-lo, ninguém vai sequer reclamar, porque aquilo é sacrossanto. Você acha mesmo que dar o cujo parpica é mais sacrossanto, mais digno de respeito do que todas as práticas religiosas do universo? Você acha mesmo? Não existe uma prática religiosa que não possa ser criticada. O pessoal da religião vive, um critica a religião do outro. Não é isso? Cristão critica o judeu, que critica o cristão, critica o muçulmano, que critica o cristão de volta, critica o ortodoxo, critica o protestante. Todo mundo faz isso, porra! Tudo isso é criticável. Agora, dar o cujo parpica é sacrossanto. Não se pode tocar nisto. Vocês estão percebendo que estão lhes impondo, né, uma ética de baile do escala gay, e vocês estão levando isso a sério? Vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo? Vocês não estão percebendo que isso é planejado justamente para baixar o nível de consciência da sociedade, transformar todo mundo em idiota que desameia qualquer coisa? Oh, meu Deus do céu! Aí tem mais alguém aí na linha. Alô? 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 Olavo? Sim. Tudo bom, Eduardo, de Campinas? Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo. Olavo, eu tô ligando para fazer uma pergunta. Eu esqueci o nome do ideólogo do Obama que escreveu aquela dedicatória naquele livro dele a Satanás. Saul Alinsky, A-L-I-N-S-K-Y. Você pode repetir de novo? Ainda termina com KY, para dizer que vai enrabar todo mundo. Tá. E qual que é o nome do livro? Saul Alinsky. Aquele negócio? Hã? E qual é o nome do livro? O livro é Rules for Radicals, Regras para os Radicais. Ali é a receita da sacanagem universal. E ele é o ideólogo do Obama, não é? É o mentor do Obama, é o guru do Obama, o qual, durante muito tempo, se dedicou a implantar a estratégia que aqueles dois outros picareta, Cloward e Pavel, inventaram baseado no Saul Alinsky. A teoria era a seguinte: existe a Previdência Social. A Previdência Social dá lá uma lista de direitos que as pessoas têm. No entanto, na prática, só 5% das pessoas que teoricamente têm esses direitos se apresentam para reivindicar esses direitos. Os outros 95% ignoram. Ou porque não estão precisando, ou porque, não sei lá, por algum motivo. Se a gente fizesse 95% entrar na fila também, o que vai acontecer? A Previdência Social vai falir. Falindo a Previdência Social, vai falir os bancos. Falindo os bancos, falir o sistema inteiro. Então, é assim que a gente derruba o sistema. O Obama trabalhou durante anos nesse serviço. Quer dizer, empurrando pessoas para explorar a Previdência Social. Então o cara chegava lá e falava, quais são as suas necessidades? Eu não troquei de carro ano passado, né? O meu apartamento só tem 4 quartos, eu preciso de 6, né, para botar todas as mulheres que eu quero lá dentro, né? E assim, qual é o seu problema, meu filho? Meu problema é que o meu peru só mede 35, eu quero um de 45 centímetros. Você entrava na fila. O outro lá, o que você quer? Eu quero, nasci homem, quero virar mulher, nasci mulher, quero virar homem. Entra todo mundo na fila, para pegar carro, para pegar operação de mudança de sexo, para pegar qualquer frescura, qualquer viadagem, né? É claro que a Previdência Social vai à falência. E foi isso que o Obama fez. E os caras elegeram fulano presidente da República, puta merda. Ai, Sou picareta. É lamentável, né, Olavo? Se ele está dizendo isso é porque ele é um bom sujeito. Olavo, é lamentável, né? Bom, não, era isso só. Obrigado. Tá bom. Boa sorte aí. Fica com Deus, viu? Você também. Agora aqui, fizeram uma pesquisa e diz que, Datafolha, 64% da população é favorável que os maços de cigarro fiquem escondidos da visão dos consumidores. Claro, você viu um maço de cigarro, isso aí já contamina, já dá câncer imediatamente. Não é isso? Fumar, então se você fumou a 250 metros de distância, já morre os 15. Eu tive essa experiência, minha vida. Assim, eu tenho por norma, assim, onde eu não posso fumar, eu não posso entrar. Então, às vezes, durante a aula, conferência, puxa o cigarro e fumo. Quer dizer, puxava o maço de cigarro, já começava 10 pessoas a tossir na mesma hora. Puta que pariu.
Eu que nasci com doença pulmonar grave, fiquei 7 anos não mora, eu estou fumando 2 ou 3 maços de cigarro há meio século. Eu ainda não morri, não tive câncer, não tive sequer a porcaria do infarto. Os meus companheiros de geração não fumantes, todos já tiveram 4, 5 infartos, aquela meia dúzia de pontos de safena, né? E eles até se gabam disso, eles se ajuntam naqueles clubes chiques e ficam, eu tenho 5 pontos de safena, eu tenho 7, né? Só para dizer que gasta dinheiro, né? E eu tô aqui esperando a porra do infarto que não vem, porra, né? Então, olha, eu duvido muito, eu me conheço, eu 63 anos de idade, eu tenho muito mais saúde do que a maioria do pessoal da minha geração. Eu não estou falando de homem de 63 como eu, estou falando de homem de 50. Aos 50 já estão acabados, broxa, né? E com 5 pontos de safena. Olha a cara do Drauzio Varela, olha a cara do Zé Serra. Isso aí, olha, para de fumar, você vai ficar tão saudável quanto eles. Eu não vou parar de fumar nunca, porque você vai ver, nunca na minha vida vou parar de fumar. Outro dia eu fui fazer um exame aqui, oculista, daí tinha lá um negócio para preencher. Também tinha que dizer, você tem algum hábito, se você fuma, né? Hábitos, como é que se diz, insalubres, como fumar. Eu digo, eu fumo 2 ou 3 maços de cigarro e I will never quit. Daí o médico olhava aquilo com 2 olhos assim, me olhava como se eu fosse um monstro, mas não falava nada, ficava quietinho. Ele dizia, não, o cara é louco, é melhor não falar, não provocar, né? Peraí, tem alguém mais na linha, quem é? Agora, mesmo o pessoal que quer esconder os maços de cigarro, é contra esconder a pornografia. Ora, meu Deus do céu, a pornografia tem muito que ver com a conduta sexual liberada, a qual tem muito a ver com AIDS, né? E agora, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, está provado que a comunidade homossexual, né, vive muito menos do que a média da população. O fumante vive a mesma coisa, né? Isso dados da ONU. Outro dia mesmo tinha uma senhora aí que tinha 121 anos, né, que parou de fumar aos 120 porque estava fazendo muito mal. Alô, quem está na linha aí? Alô, Lavo? Eu? Olá, aqui é o Davi, de novo. O senhor pode me ouvir bem agora? Hein? Tudo bem. É o seguinte, aqui em Belo Horizonte, nós fizemos aqui algumas completagens com aquele panfleto da CNBB Sul 1, certo? Sim. Na quinta-feira, antes da eleição, era o dia de São Judas Tadeu, foi o dia também do discurso do Papa. Nós ficamos sabendo logo cedo do discurso do Papa e ficamos motivados para fazer a panfletagem. Depois, no meio de filas imensas no Santuário de São Judas Tadeu, nós começamos a fazer a panfletagem. E aí, pouco tempo depois, veio o padre, saiu lá de dentro da igreja, veio falar para a gente, vocês não podem panfletar aqui. A gente falou assim, bom, padre, o Papa acabou de dizer isso. O que o senhor diz a respeito? Ele disse assim, o Papa está lá em Roma, não tem nada a ver com a gente aqui. Bom, outro caso aqui foi... Quem que respondeu isso? O padre? Manda o padre tomar no cu! Não, Olavo, e no sábado seguinte, história onde já de Papa estava... lá em Roma, quer dizer, pô, da onde o cara tirou isso aí? Quer dizer, porque o Papa está em Roma, ele não tem que obedecer mais o Papa? Ele obedece quem? O homem da padaria da esquina, pô? Pois é, Olavo. É o seguinte, outro episódio... Mas por que você não respeita um filho da puta desse? Presta atenção. Eu, se o cara disser, um padre que me responder isso, eu digo na mesma hora, vai tomar no cu. Cala a boca. E aí eu sou capaz de dizer, sai daqui. Sai daqui porque você não é sequer um membro da igreja. É isso que tem que responder. Agora, enquanto vocês continuarem, né, respeitando esses caras, tratando como se fosse apenas uma questão de divergência de ideias, quando é uma atitude criminosa. Esse padre é um estelionatário, vigarista, porque está enganando o público, dizendo que o público tem que obedecer, o público cristão tem que obedecer a ele e não ao Papa. Isso aí é estelionato, isso aí é vigarice, meu Deus do céu. Olá, é o seguinte, rapidamente também, é o seguinte, o mesmo Papa, o padre, ele orientou os fiéis que não lessem, e os fiéis
obedeceram julgando o conceito no chão. O Papa mandou ler, você está mandando não ler, vai tomar no cu, desgraçado. Experimente, faça essa experiência. Grite com um filho da puta desse e você vai ver como ele afina. Agora, ele está, assim, usando uma encenação de autoridade. Ele finge, é um blefe. Como ele está vestido de padre, está na igreja, ele finge que tem uma autoridade eclesiástica e se você cai no jogo, pronto, ele está por cima. Agora, se você puxa o tapete da brincadeira, se você estoura o balão, o cara afina, tá certo? E vai cagar de medo lá no fundo da igreja. Olavo. Bom, infelizmente para ele, não era eu que estava presente lá na hora. Bom, em seguida, no sábado... Infelizmente ainda não era eu. Eleição, como? É o senhor, acho que ele também ia passar um aperto. Bom, outra coisa é o seguinte, no sábado seguinte, logo antes da eleição, já estava plenamente difundida essa mensagem do Papa. O que aconteceu? Nós fomos confessar em outra igreja e dessa vez, novamente, o padre saiu lá de dentro da igreja para nos advertir. Falou assim, não, vocês não têm permissão de confessar aqui. Nós temos permissão do Papa, você cala a boca, temos permissão, nós temos ordem do Papa para fazer isso. Você não é ninguém, cala a boca, vai embora. Adivinha qual foi o argumento dele? É o seguinte, não, nós estamos esperando a deliberação da CNBB. A CNBB não é um órgão da igreja, meu Deus do céu. A CNBB é apenas uma ONG, uma sociedade civil, não faz parte da hierarquia da igreja. Ela não tem autoridade nenhuma para emitir ordem para ninguém. E mesmo se tivesse emitido. Aqui, você está esperando a ordem da CNBB, nós já recebemos a ordem do Papa. Você cala a boca. É o que tem que dizer. Agora, isso uma vez que você desrespeita um cara desse como ele merece, os fiéis vão ficar do seu lado. Todos vão ficar do seu lado. O que você está falando, vamos dizer, com a autoridade da verdade. E no caso, você vem com a autoridade do Papa, meu Deus do céu. Pois é, mas infelizmente eu não queria colocar a CNBB, eu digo, inteirinha. É uma organização criminosa que está enganando a população, fazendo de conta que ela representa a igreja. Ela não representa, ela é apenas uma ONG, um clube. Agora, o que está enganando a população é a mídia. A mídia é como se a CNBB fosse o órgão da igreja. Você imagina, por exemplo, você pega lá qualquer entidade, pega a Federação Espírita, né? E você monta, né, uma ONG chamada Confederação dos Membros da Federação. E daí você começa a falar em nome da federação. Isso é estelionato. É crime. Olavo, só para finalizar, é o seguinte. O pessoal daqui de Belo Horizonte, o pessoal do www.votocatólico.com.br fizeram um documento chamado em espanhol. Apesar de estar em espanhol, ele foi redigido por pessoas daqui de Belo Horizonte. Ele se chama La Iglesia Amordaçada, certo? A Igreja Amordaçada. É um PDF muito grande. Tem algumas informações da pesada lá, como por exemplo... Mas começa com o tom errado. A igreja não está amordaçada coisa nenhuma. O pessoal da igreja não fala porque é cagão, porque é covarde. O outro lado não tem poder de amordaçar ninguém. São vocês que estão dando esse poder para eles, meu Deus do céu. O que os bispos fazem? Chega com uma metralhadora na sua cara, te proíbe de falar? Enquanto o sujeito não usou da força física para te impedir, ele não está te impedindo de nada. Agora, se uma pessoa ficar atemorizada por causa do ar de autoridade da outra, não pode se queixar de estar amordaçado. Claro. Presta atenção, é o pessoal conservador que está, vamos dizer, prolongando indevidamente essa farsa. Porque trata esses caras com respeito que não tem e estão ajudando, portanto, a enganar a população. Por exemplo, aceitam discutir as ordens da CNBB. Falar, a CNBB não dá ordem, meu Deus do céu. Você tem que contestar a própria existência da CNBB. Isso você tem que fazer, contestar na base. É isso que todos têm que fazer. E quando um cara vem dar uma ordem contrária do Papa, tem que mandar calar a boca. Não é para discutir, dizer, fui amordaçado. Você está entendendo? Esse tom de choradeira, isso é a espiral do silêncio.
Presta atenção, se vocês são conservadores, estão obedecendo o Papa, vocês estão com autoridade total. Usem a autoridade. Agora, se você se encolhe e fala num tom respeitoso dessas pessoas, você está desrespeitando o vigário de Cristo da Terra e, portanto, o próprio Cristo. Teve uns papas aí que colaboraram com essa porcaria, tá entendendo? Não sei se por burrice ou por má intenção, mas esse aí está fazendo a coisa certa. Está restaurando a tradição, está restaurando a tradição, a autoridade e a respeitabilidade da igreja. E nós temos que ajudá-lo nisto. Não quer dizer que você vai achar maravilhoso tudo que o Papa faz, mas quando o que ele faz está de acordo com 2 milênios de tradição, nós temos que aplaudi-lo. E temos que dar mão forte para ele. Se os bispos não dão, porque são traidores, são usurpadores. E nós, os fiéis, adquirimos a autoridade para mandar calar a boca quando eles contrariam aquele a quem eles deveriam obedecer. Como é que esse padreco vem proibir os fiéis de ler uma coisa que foi ordenada pelo Papa? Então, parem com o choradeiro, não digam fomos amordaçados, fomos perseguidos. Não, sejam homens, reajam, meu Deus do céu. Agora, se você vai reagir, o cara bate em você, é mais forte, ele te dá um tiro, e tá falando, bom, então aí sim você foi amordaçado. Por enquanto ninguém foi amordaçado, todo mundo calou o bico de cagaço. Porque tem excessivo respeito humano por criaturas que não merecem. Não merecem respeito canino, não merece o respeito que você tem por um cachorro. Um cara que veste uma batina para chegar lá e instruir os fiéis o contrário do que o Papa mandou, é claro que é um usurpador, é claro que é um traidor, é claro que é uma pessoa que não merece respeito nenhum. Quando é que vocês vão aprender isso, meu Deus do céu? Será que a coragem foi proibida? Será que a covardia virou a única virtude cívica no Brasil? Então, reajam enquanto é tempo. Não aceitem isso de jeito nenhum. Agora que você chega lá respeitosamente e achando que é apenas uma questão de divergência de opinião, você já deu a vitória ao inimigo. Então, hoje não dá mais tempo da gente comentar mais nada, tá certo? Só queria lembrar aqui, mandar os parabéns ao meu amigo Silvio Grimaldo, que vai ser papai, né? E aqui o meu filho Pedro já disse que se for menino tem que chamar Pedro, e se for menina tem que chamar Pedro também. Até a semana que vem, muito obrigado.